Olá, eu me chamo Alex Moura, sou coloproctologista e estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o março azul marinho. Estamos no mês de março e vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer coloretal. Bom, o câncer coloretal é um tipo de neoplasia que acomete muitas pessoas, em todo o mundo, no Brasil e em Sergipe também. Quando dividimos por sexo, o sexo masculino para o mundo, ele vai ficar, o câncer coloretal, entre os 3 mais comuns tipos de neoplasia. Já para as mulheres, ele vai ficar em segundo lugar. Quando unimos homens e mulheres, ele vai para terceiro lugar em ambos os sexos. Em relação às tendências, a tendência atual hoje no mundo e aqui em Sergipe também é que o câncer coloretal ele comece a acometer pessoas mais jovens. É por isso que antes o rastreamento ele era preconizado a partir dos 50 anos de idade e hoje a partir dos 45 anos de idade. E aí dados de trabalhos daqui de Sergipe que foram publicados a nível internacional mostra que para o sexo masculino a velocidade de crescimento entre 15 e 54 anos de idade é a maior velocidade que tem, variando de 5,2% a 5,4% ao ano. Enquanto que para o sexo feminino o comportamento é um pouquinho diferente. As pessoas mais acometidas pelo câncer coloretal vão ficar entre as idades de 55 e 74 anos de idade, com uma velocidade de crescimento anual de aproximadamente 4%. E os fatores de risco, né? O que é que pode desencadear o câncer coloretal? Basicamente, a gente pode dividir esses fatores de risco em 2. Os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Os modificáveis vão ser o quê? A dieta, né? Geralmente o aumento da ingesta de carne vermelha é um fator de risco. Açúcar refinado, alimentos processados e ultraprocessados também são fatores de risco. O tabagismo, o consumo de álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, o sobrepeso, tudo isso é considerado como fator de risco modificável. Mas e os fatores de risco não modificáveis, né? Então temos fatores de risco genético e o histórico médico do paciente. E a outra é a questão da idade. Então, a idade acima de 45 anos é um fator de risco. Histórico familiar também é um fator de risco, principalmente familiares de primeiro grau. Doença inflamatória intestinal é um fator de risco. Histórico oncológico, como neoplasias de ovário, de mama, de útero, é outro fator de risco. E síndromes genéticas também é um outro fator de risco. Bom, mas como a gente pode então nos proteger, já que é uma doença multifatorial? É interferindo exatamente nos fatores de risco modificáveis. Então, atividade física é um fator protetor. A nutrição, no caso, alimentos naturais, alimentos ricos em fibra, é outro fator protetor. O controle do peso é outro fator protetor também. A moderação no consumo de álcool, de carne vermelha, também é um outro fator protetor. Uma coisa que chama muita atenção ao médico, né, e deve chamar atenção à população também, pensando em câncer coloretal, são pessoas com 45 ou mais de idade, anos ou mais de idade, que apresenta alteração do hábito intestinal, ou seja, antes defecava de uma forma, fezes normais, enfim, diariamente ou a cada 2, 3 dias. E aí daí começou a fazer uma alteração do hábito intestinal, começou a alternar diarreia com fezes normais, mas isso por um longo período, né? Associado a perda de peso, associado a sangramento nas fezes ou sangramento anal também, isso tem que chamar a atenção e procurar imediatamente o especialista, um médico, para poder fazer esse rastreio. A sugestão hoje é que seja feito rastreamento pela colonoscopia. Existem outros tipos de rastreamento, por exemplo, com sangue oculto nas fezes, a retoescomodoscopia flexível, mas a colonoscopia é o exame padrão ouro. Por quê? Porque além de dar o diagnóstico, ela pode fazer a exéresis, né, a polipectomia, ou seja, a retirada daquele pólipo. Antes do pólipo se transformar em maligno, ele pode ser ressecado. Além disso, doenças malignas iniciais, elas podem ser ressecadas de forma endoscópica sem precisar de abordagem cirúrgica, né, e sem precisar de radioquimioterapia também. Então, a colonoscopia a gente diz que é um método que serve para rastreio, mas que serve para tratamento também. E o tratamento, já que a gente falou em tratamento, ele pode ser endoscópico, nos casos iniciais, pode ser realizado cirurgia e pode ser realizado também radioterapia e quimioterapia. É interessante deixar essa frase aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre a prevenção, né? Prevenir, ele é um gesto de amor por você, por sua vida e por todos que te amam.